Boa noite Piauí, boa noite Brasil, você que acompanha nossas aulas aqui pelo canal Educação, sejam bem-vindos à nossa sala de aula, você que nos acompanha pelo chat do YouTube, você que nos acompanha pela TV e você que está na sua escola pelo IPTV, nosso boa noite. E hoje, segunda-feira, iniciando uma nova semana, é hora da gente dar uma olhada nos gêneros textuais. E eu trouxe hoje 2 gêneros textuais que se casam muito bem. Inclusive, há alguns teólogos que colocam esses gêneros como sendo sinônimos, né? Como sendo iguais. Então, hoje a gente vai falar de panfleto e folheto. Será que são iguais mesmo? São os mesmos gêneros? Vamos ver, né? Vamos ver na aula de hoje o que é o panfleto, o que é o folheto, que tem em comum, que tem de diferente, e você tira aí as suas conclusões. Porque nós estamos aqui para explicar e não para confundir. Então, vem para a aula, porque agora vamos falar de panfleto e de folheto. O nosso objetivo de hoje é fazer com que você identifique as relações semânticas, que são as relações de sentido, estabelecido pelos advérbios, pelos adjetivos, que são modalizadores da língua, né? No gênero folheto e panfleto, a fim de perceber sua contribuição para a construção de estilo e aí também a construção de sentido do gênero. Tá aí, já falamos qual é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Isso é o gênero folheto e panfleto, as suas escolhas lexicais, o adjetivo, o advérbio, modalizadores. Vamos enfatizar tudo isso na aula de hoje, porque hoje é segunda, é dia de ler e compreender os textos, os gêneros textuais. Então, vamos à aula. Vamos começar aqui falando sobre panfleto, folheto. Observa a imagem. Panfleto, folheto. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você concorda com isso? É fato que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Às vezes, né? Dependendo da imagem, dependendo das palavras, dependendo de como você redige essas palavras. Mas o que você vê aqui? Você vê, professora, não é um cartaz? Também, né? O cartaz, o panfleto, o folheto, o que difere um panfleto e um folheto de um cartaz é geralmente o tamanho, tá bom? O cartaz, como é para ficar fixado em paredes, em muros, né? Em murais. Então, o cartaz geralmente é um tipo textual assim que tem uma extensão maior. Aqui, o nosso panfletinho parece grande porque a gente expande a imagem para que vocês possam visualizar de casa. Mas o panfleto e o folheto, ele é feito no tamanho menor, tá bom? Um tamanho que cabe em sua mão, que você pode ler frente e verso. Às vezes, eles vêm estendido, você pode abri-lo por inteiro para ver mais informações, tá bom? Mas ele é diferente de um cartaz, porque o panfleto e o folheto, eles são feitos também para serem passados de mão em mão. Aqueles que você recebe no trânsito, quando você está dirigindo. Geralmente é esse estilo. Já o cartaz, não. O cartaz é um tipo bem parecido, né? Tem a mesma funcionalidade, tem a mesma intenção do panfleto e do folheto, que é a atenção informativa. Só que o cartaz, ele é feito para ficar afixado em alguma superfície, geralmente em prédios públicos. O panfleto e o folheto, não. Eles vão passando, como eu falei a princípio, de mão em mão. Aí você tem aqui um mosquito, dentro de um fundo preto, né? No fundo preto, uma imagem branca de um mosquito e aquele símbolo de proibido, sabe aquele símbolo que a gente usa no proibido estacionar, proibido parar. Então, um símbolo de proibido que corta, né, inclusive ali a imagem do mosquito que está em branco, e uma hashtag. Hashtag é um símbolo utilizado universalmente no mundo digital, nos textos digitais, com a intenção de ganhar mais engajamento. Quando você quer fazer uma postagem, que você quer engajar, o que é engajar, professora? É fazer com que mais pessoas tenham acesso à sua postagem. Então, quando você faz uma postagem que você quer que mais pessoas visualizem,
que você quer que não fique ali parado na sua rede social, vocês colocam algumas hashtags relacionadas ao que você publicou. Hashtag mosquito, hashtag dengue, hashtag doença, hashtag chikungunya. Aí você vai ver que cada hashtag que você puxa, ela tem milhões ou milhares, né? Milhões, às vezes milhares de publicação. Ou seja, foram todas as pessoas que já publicaram com aquela hashtag. Geralmente, os textos que atingiram aquela hashtag também vão ser recebidos pelo mesmo público da hashtag, tá bom? Então, se você coloca uma hashtag com 18 milhões, tem a possibilidade aí de que seu texto seja lido por 18 milhões de pessoas que já usaram a mesma hashtag que você está usando. Entenderam? Então, você chama isso de engajamento. Engajamento em redes virtuais. Então, tá ali. Hashtag mosquito não. E quando é uma hashtag, você não separa as palavras, certo? A hashtag, ela concentra, ela aglomera as palavras, formando uma mesma expressão. Mosquito não. E do lado de fora do panfleto, você vê uma interrogação. Um ponto de interrogação perguntando, mosquito não? Mas se for mosquito, sim. Esse panfleto, essa imagem que você está vendo, foi disponibilizada no blog saudegoverno.com, tá bom? Sobre o combate ao Aedes aegypti, publicado no dia 27 de maio de 2020. Veja aí o acesso disponível, certo? Acessado em 27 de maio de 2020, porém, disponibilizado lá no blog saude.gov.br, se você quiser conferir. Vamos lá. A origem do panfleto, tudo tem seu começo, né? Tudo na vida começa por algum lugar. Até a nossa própria vida tem origem. Por que que os panfletos também não têm origem? De onde vieram? Para onde vão? Então, a palavra, eu gosto muito de trabalhar o significado de palavras, porque eu acho que revela bastante, né? Quando você estuda a raiz de uma palavra, revela bastante sobre o próprio tipo de texto. Então, a palavra panfleto vem do inglês pamphlet. Pamphlet. E olha só, professor, e por que aqui o pamphlet no inglês está com M e não com N, como no nosso panfleto? É porque na nossa língua e também na língua inglesa, o M antecede P e B, né? Então, panfleto é com F. E também porque, até mesmo na língua portuguesa, o PH já teve som de F, tá bom? Na língua inglesa, ainda hoje, você tem PH com som de F, F. Então, você escreve fênix, fênix, é escrito com PH, F-P-H, né? O-E-N-X, fênix, certo? Porque PH tem som de F. A palavra panfleto vem do inglês pamphlet. O primeiro panfleto foi um texto medieval, olha que interessante, né? Medieval quer dizer Idade Média, século XII, tá bom? Chamado de Pamphilus de Amore. O primeiro panfleto foi chamado de Pamphilus de Amore, cuja popularidade do panfleto contribuiu para disseminar a expressão Pamphilus, né? E constituir o panfleto como um pequeno texto satírico. Olha só como mudou a finalidade. Então, a gente acaba de aprender que quando surgiu o panfleto, a primeira divulgação de panfleto, era um texto pequeno, porém de conteúdo satírico. O que é satírico, professora? Satírico quer dizer humorístico, tá bom? Satírico é humorístico. E qual a diferença? Por que não usou humorístico ao invés de satírico? É porque o satírico vem de sátiro. Sátiro era um deus, né? Um deus grego que fazia piadas bastante comprometedoras, tá bom? Então, um texto satírico, ele é humorístico, mas ele tem uma pegada mais pesada do que os textos humorísticos de modo geral. De autoria desconhecida, esse Pamphilus de Amore tratava de um texto satírico, no qual, olha só o conteúdo do texto, um jovem apaixonado procurava conquistar sua amada recorrendo aos serviços de uma sábia idosa. E pronto, é só isso que a gente vai falar sobre isso, senão a aula ia virar uma aula de Pamphilus de Amore, tá bom?
Então, só basta você saber disso, tá bom demais. Que o primeiro panfleto foi publicado, né? E contava uma história de amor, em que um jovem tentava conquistar a sua amada recorrendo àquelas videntes, recorrendo aos feitiços. Ainda hoje tem isso, não tem? Ainda hoje tem gente que tem uns panfletos. Ah, eu já vi esses panfletos. Tem uns panfletos que dizem assim: traga o seu amor em 2 dias. Vocês já viram? Irmã Janaína traz seu amor em 2 dias. Não sabe como é que ele vem, né? Então, panfleto, hoje, o que quer dizer panfleto? É uma pequena obra impressa, muitas vezes sem capa. O nome deriva do ângulo-latim pamphletus, uma alteração do título Pamphilus, né? Sive de Amore, como já havia falado lá, Pamphilus de Amore. A palavra pânfilo, ou sobre o amor, era um poema amoroso do século XII, muito popular na Idade Média. Então, começou assim. Começou com um poema satírico, falando de um amor, um jovem que corria atrás de uma sábia. As sábias eram as bruxas, consideradas bruxas na Idade Média, não esqueçam, né? Eram pessoas que tinham conhecimentos medicinais e eram alcunhadas, entendidas, interpretadas na Idade Média, tempo da Inquisição, como bruxas. Hoje, trazendo para a atualidade, o panfleto é um material de divulgação de produtos, serviços, eventos ou de informações que é feito de papel, com design e mensagem simples e objetivo, geralmente no formato A5 ou A6. Aliás, mensagens simples e objetivos, né? Design e mensagem simples e objetivos. Então, hoje é um pequeno papel com informações, tá bom? Geralmente ele serve para divulgar produtos, para divulgar serviços. Ele é geralmente feito em formato A5 ou A6. Aí você pega o papel A5 ou papel A6, dobra em várias partes e aí você forma o panfleto. Porque ele geralmente ele vem encartado, né? Ele é feito em forma de encarte, dobrado. E aí, às vezes, ele tem a informação ou o serviço, e quando se trata de eventos, o próprio panfleto traz ali dentro, não só a capa, nesse caso coloca-se capa do panfleto, e dentro colocam informações, o que vai acontecer no evento, né? Colocam toda a cronologia do evento, tudo que vai ser apresentado durante aquele período. Entendeu? Então, aqui, na abertura da nossa aula, é só para você entender o surgimento da palavra panfleto. Para quem não sabia, veio aí de um primeiro poemazinho satírico, né? Um texto satírico, mas hoje o panfleto é um texto de divulgação de produtos, serviços, eventos, entre outros. Então, para você ver, o tempo revirou completamente o destino e o objetivo desse tipo de material. Se antes ele era para publicar poemas, né? Hoje ele serve para essa divulgação. Tem uma série na Netflix, não sei se vocês já assistiram, chamada Bridgertons, né? Tem uma série chamada Bridgertons. E na série Bridgertons tem uma personagem que escreve sobre a sociedade. Ela tem um codinome, Madame alguma coisa, e ela escreve panfletos. Ela faz panfletos, que é somente um encartezinho pequeno, onde ela coloca pequenas narrativas dos personagens principais daquela sociedade. Fulana saiu com fulano, que o outro está grávida, que isso, que aquilo. E todo mundo corre atrás de ler os panfletos dessa senhora, dessa Lady Winston, né? Lady alguma coisa aí, famosa na série, tá bom? Que não passa de uma jovem adolescente que, na verdade, curte ali publicar as fofocas, inclusive da própria família. Interessante. Mas, se você associar esse panfleto que é distribuído na série Bridgertons, aí você já imagina que o panfleto não é uma modalidade textual nova, não surgiu agora. Ele surgiu há outros tempos, com outros objetivos, com outras finalidades, mas que hoje acaba servindo como um material de divulgação de serviço. Um material, como a gente diz mesmo, um material de anúncios publicitários, né? Não só de publicidade, mas de outros tipos de evento.
Tá bom? Entendido? Então, aí, só para a gente entender as origens da palavra panfleto e do próprio gênero panfleto. Sigamos. Panfleto. Panfletar é um verbo, né? Então, você vê aí agora uma criação de uma palavra nova. Começa com o nome pamphlet, aí de pamphlet virou panfleto. Aí panfleto, a gente fala hoje panfletar. Só o que vocês viram aí durante essas campanhas eleitorais foram as pessoas paradas nos sinais panfletando, né, entregando panfletos para a gente. Então, hoje é uma palavra reconhecida pelo VOLP, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E panfletar significa desenvolver ou entregar panfletos. Panfletar para o prefeito da cidade, panfletou a semana toda. Então, panfletar tem dois sentidos. Primeiro, desenvolver o panfleto, produzir o panfleto é panfletar, dá até de travar a língua, né? Ou simplesmente, se você fica nas esquinas da vida aí, entregando os panfletos da irmã Janaína devolve seu amor em 2 dias, você também vai estar panfletando. Aí vem outra palavra, né? Panfletar, panfletando, panfletou, panfletará, virou verbo. É o verbo panfletar. Aí ali eu coloco do lado uma espécie de panfleto. Imagina você passando aí pelas esquinas da cidade e alguém te entrega um panfletinho em mão. Já aconteceu, gente. Acontece quase todo dia. Se você anda pelo centro das cidades, com certeza você já recebeu em algum momento um panfleto, certo? Aí cabe a você dar a seriedade ou não para aquele material que foi impresso, que custou caro, alguém pagou por eles. Muitas coisas pequenas, diz o panfleto ali do lado, muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes tipos certos de publicidade. Distribuição de panfletos barato e eficaz, atos, publicidades. E tem um telefone aí, ou seja, é um panfleto, né? É um panfleto divulgando o próprio ato de panfletar. O que esse panfleto está dizendo a gente é que hoje a arte de panfleto, usou até uma frase do Mark Twain, né? Mark Twain que dizia, muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes pelo tipo certo de publicidade. Então, hoje o panfleto, vamos colocar, é um ato de fazer publicidade. Panfletar hoje saiu daquele ramo da sátira e virou publicidade. Ou seja, pertence à modalidade dos textos publicitários. Aí eles dizem assim na propaganda, né? Distribuição de panfletos, barato e eficaz. Então, você vê por que é um serviço bastante procurado. Porque o panfleto é um tipo de produto barato e eficiente, né? Eficaz quer dizer eficiente, tem retorno, chega rápido à mão do consumidor e tem retorno. Meu filho adora guardar esses panfletos aqui, ainda mais se tiver pizza grátis, ele guarda todos, tá bom? Pizza grátis, chopp duplo, tem vários tipos de panfleto aqui para você observar, que são essas pequenas peças publicitárias, vou colocar o nome aqui para vocês, ó, pequenas peças publicitárias. Pequenas peças publicitárias. O que elas têm de interessante? Elas são baratas e são eficientes. Então, se você quer divulgar o seu produto ou o seu serviço, se torna mais barato você investir em panfletos, certo? Contrata uma empresa que já faz o panfleto e já paga os próprios panfletadores, né? Já cobre aí até os próprios panfletadores que vão se espalhar aí por toda a cidade. Sinais, esquinas, lojas, portas de escola, porta de prédios públicos, onde tem bastante movimentação de pessoas. Geralmente, os panfletadores procuram locais que têm grande circulação de pessoas para que eles possam entregar com maior volume, né? Distribuir mais rápido, de maneira mais rápida, aquele tipo de peça. Eu já recebi bastante panfleto. Se eu fosse fazer coleção de panfleto lá em casa, eu acho que não caberia em uma biblioteca. Eu faria uma panfletoteca. Ainda falando de panfleto. Panfleto é um meio de divulgação de uma ideia,
de uma marca, feita de papel e de fácil manuseio. Por seu baixo custo, olha o atrativo aqui, né? Por seu baixo custo, é muito utilizado para atingir grandes públicos, mais barato, pequeno, vai passando de mão em mão. Panfleto é o impresso que tem como principal finalidade divulgar uma empresa, um evento ou uma marca, ou até mesmo um serviço, né? Os panfletos podem conter uma variedade imensa de informações, desde instruções sobre utensílios de cozinha, tem panfleto com isso, até informações médicas, promoções ou tratados religiosos também a gente encontra em alguns panfletos. Eles são elementos publicitários, muito importante, é uma campanha de marketing. Quem trabalha com marketing sabe o valor do panfleto, né? Não o valor do custo, mas o valor de como ele atinge bastante o público, pois sua produção é barata e podem, né, os panfletos, ser facilmente distribuídos de forma rápida e efetiva. Está aí, eficiência, baixo custo, promove, divulga a marca, divulga a empresa, divulga o serviço. Além disso, um panfleto pode assumir uma variedade imensa de formas e tamanhos. Então, você vê que não existe um padrão, já que ele pode assumir uma variedade imensa de formas e tamanhos. Então, a gente não pode dizer que existe um padrão para o panfleto, tá bom? Existe, sim, existe o gênero, certo? Mas não existe um padrão para esse tipo de trabalho. Entendido? Panfletaram? Vocês já panfletaram na vida? Já recebeu panfleto? Já leu? Parou para ler panfleto? Panfleto é um gênero textual que aparece também nas provas externas, viu? Provas como as provas do ProEnseja, ou, aliás, provas do Enseja, provas do Enem. Você, de repente, pode se deparar com esse gênero textual, que é um texto objetivo, é um texto publicitário. A ideia dele é divulgação, tá bom? Divulgação de marca, de produto, de serviço. Fica muito fácil aí de você fazer leitura e compreensão de texto quando se trata de panfletos. E é um tipo de produção barata e bastante eficiente, por uma vez que é fácil, né, de chegar às mãos direta da população. O problema é que suja muito. Todo lugar onde fazem panfletagem, você vai ver no final, está tudo cheio de sujo, né? Todo sujinho. Ontem mesmo foi dia de você ter visto muito lixo pela rua em torno desses panfletos feitos em fora de hora, né? Nem era mais momento de panfletar, mas a galera continuou panfletando aí bastante durante o período de ontem, período eleitoral. Simbora. A estrutura e a característica do panfleto, olha, geralmente ele se compõe dessa forma. Eu não vou dizer que seja um padrão, tá? Não é que seja um padrão obrigatório para todo tipo de panfleto, não. Os panfletos eles vão ser variados, então vocês vão ter bastante variedade de panfleto. Mas, geralmente, o panfleto ele traz um título. O título, que deve aparecer em destaque e atrair imediatamente a atenção do leitor, geralmente o título é o próprio nome da marca, né, que está sendo promovida. Coloca logo o nome da marca, o nome do produto. Vem bem destacado no texto, muito fácil. Você olha para o panfleto, você já acha o título. Aí depois vem texto. Esses textos aqui, ó, você tem aqui um subtítulo e aqui você tem vários quadros, ó, vários quadros informativos, todos com texto. Ó. Você vê aqui, né, vários locais em que se colocam os textos. Então, vem textos com argumentos para convencer o público-alvo. Deve fazer um apelo. Então, se faz um apelo, você já puxa para cá, ó, puxa, e diz assim, ó, função apelativa. E a função apelativa é isso. É você convencer o outro, tá bom? Quando faz um apelo é porque quer convencer alguém, que é uma característica da propaganda, que é uma característica, né, dos textos publicitários. Deve fazer um apelo, ter marca de interlocução. Isso aqui é interessante. Esse eu vou destacar com o marca-texto, tá bom? Vamos de marca-texto? Ele diz assim, é preciso ter marcas de interlocução. O que ele quis dizer com isso, professora? Marcas de interlocução quer dizer que o texto deve dialogar com o leitor.
O texto vai ter essa marquinha aí, que é dialogar com o leitor. Porque, assim, já que é um texto pequeno, certo? E que você recebe diretamente em suas mãos, então é interessante que o texto em que é elaborado seja um texto em que use alguns pronomes pessoais na segunda pessoa do discurso. Que fale tu. Se não falar o tu, fale você, que é o pronome de tratamento que a gente usa se referindo à segunda pessoa, mas concordando com os verbos na terceira pessoa, tá certo? Então, o panfleto de você que está procurando um lugar para morar, o lugar é ali, Jardim da Ressurreição. Vai lá, meu Deus do céu. Lugar para morar, Jardim da Ressurreição, fuja, tá bom? Fuja que é cemitério. Use, então, uso de pronomes pessoais ou pronomes de tratamento, tá bom? Pode ser pronomes pessoais, como tu ou vós. O vós é mais difícil de ser usado no Brasil, então vai de tu mesmo, mas eles usam muito mais o você, tá? Você que procura um lugar para morar, nós temos o lugar certo. Outra característica que vai aparecer no panfleto é a presença da assinatura. Então, bora lá. Tem um título que chama bastante atenção. Lá em cima tem o Drogavel, né? Drogavel. Aí tem, que já é o nome da própria marca, do próprio local que está sendo publicado, que está sendo anunciado. Aí vem esses textos ali que eu marquei em caixas vermelhas, viu? São vários textos. E, geralmente, esses textos aí, que são escritos diretamente para o público, dialoga com ele. Fala diretamente com o público. Oi, você está procurando lugar para morar? Então, venha conhecer a reserva do Babaçu. Aqui, a sua casa é isso, é aquilo. E vai todo o texto, tá bom? Tem uma assinatura. A assinatura, em geral, aparece no canto direito inferior, fechando a campanha que está sendo divulgada. Essa assinatura pode ser uma sigla do órgão que está divulgando, ou pode ser logotipos, né? Logotipo das marcas que estão anunciando. Como você vê ali embaixo, ó, aparecem várias logomarcas. Tem Drogavel, Drogavel forma, como é? Drogavel forma alguma coisa aqui. Aqui embaixo, ó, você tem vários logotipos, ó, ou logomarcas, né? Várias logomarcas aí que são a assinatura. Ou seja, é uma rede de farmácias que pertencem à Drogavel. Então, quando você faz o anúncio de uma delas, você acaba divulgando todas as outras que estão associadas a ela. E ainda tem aqui, ó, o endereço, você não está percebendo, mas tem o endereço de onde você pode encontrar, tá bom? Facilitando aí esse compromisso, ou facilitando a campanha, né? Mostrando onde estão. Tem também telefone de contato, ó, observa aqui, ó. Tem telefone de contato, deixa eu pegar meu marcador de texto amarelo. Olha, aqui você vê, ó, telefone de contato, tá? Com endereço aqui embaixo, ó, endereço. Ou seja, facilitando o acesso ao público. Geralmente, esses panfletos são distribuídos próximos, tá bom? Próximos nas mediações dessas empresas. Até porque, se você vai para muito distante, a pessoa não vai até lá só para comprar. Então, ele é distribuído próximo a essas empresas para a pessoa já está passando na frente, já encosta e compra alguma coisa. Tem também imagens, não pode faltar no texto, né? Imagens, porque é um texto verbal e não verbal, vem palavra, mas vem imagem, como você observa aqui, olha. Tem imagem de uma criança branca, saudável, tem a imagem de um ambiente interno de uma loja e tem imagem aqui de um laboratório, Alguém está atendendo aí, atenção farmacêutico, né? Atenção farmacêutico. Então, tá aí, ó, a imagem de uma pessoa sendo atendida pelo farmacêutico. Você sabe, né, que às vezes você sai do consultório médico e o médico estava com a impressora dele com problema e ele não pode imprimir a receita, porque agora os médicos têm que entregar as receitas impressas, né? De tanto problema que já aconteceu com erros de medicação errada por conta de nem os farmacêuticos traduzirem o que os médicos escreviam. Os médicos rabiscavam algumas coisas ali e ficava incompreensível.
E isso causou bastante problema à saúde da população, tanto que a orientação do órgão da medicina é que hoje toda e qualquer receita que é passada a um paciente, né, é feito de maneira impressa. Então, todo mundo vai entender a medicação, a quantidade, quantas vezes ao dia, sem ter mais nenhum tipo de dúvida. Então vem como aí, então as farmácias passaram a trabalhar com os farmacêuticos, porque no caso de não entender a caligrafia médica, o farmacêutico seria consultado, tá? Chama-se o farmacêutico e ele vai tentar ali. E às vezes quando você entrega uma receita e uma medicação, já aconteceu isso comigo. Fui comprar uma medicação que um dermatologista passou ao meu filho e aquela medicação custava, digamos, um exemplo, R$ 400 a caixa. Aí o farmacêutico, né, chamaram o farmacêutico e ele disse assim, olha, a gente tem o genérico desse remédio aqui, que é a mesma formação, é a mesma composição. E você vai comprar por R$ 90. Então, eu deixei de comprar um produto de 400 por um de R$ 90, porque era genérico, mas que serviu, fez o mesmo efeito. Tem gente que diz que não faz, mas faz sim, gente. É mesmo posologia, não tem muita mudança, não. Então, para chamar mais atenção, é um texto visual também. É um texto escrito, mas também visual. Tem grande importância essas imagens para a persuasão. Professor, o que é a persuasão? O convencimento, gente. Não é um texto, eu falei para vocês ainda há pouco ali, olha, não tem a função apelativa. Se é um texto apelativo, ele tem que convencer o público a aderir à campanha, né? Se é uma campanha de promoção, por exemplo, então tem que ter um grande poder de persuasão, tem que convencer as pessoas. Por isso que esses panfletos geralmente são assim, ó, são coloridos, tem uma textura bonita, né, um papel bonito. Então não é qualquer texto, não. Os panfletinhos geralmente são bem caprichados. E que tipo de linguagem é utilizada no panfleto? Linguagem formal, informal, linguagem padrão? Vejam só. Há liberdade com relação às características da variedade padrão, ou seja, é usada a variedade padrão, porém, para poder o anúncio se aproximar do leitor, ele busca uma linguagem mais acessível possível com o leitor, tá bom? Então, ele pega a variedade padrão e traz aí, faz uma aproximação dessa linguagem com a linguagem do leitor. Ou seja, fica ali uma espécie de linguagem coloquial, mas não tão despadronizada, tá bom? Linguagem técnica também é bastante utilizada, informações técnicas, né? Porque tem que ser entendido da mesma forma por todos. Não é um texto que gera dupla interpretação, não é um texto que tem duplo sentido, não tem finalidade artística. Então, ela é um texto objetivo. Então, as pessoas devem compreender o que está escrito, a mensagem que é repassada, da mesma forma. Por isso, uma linguagem denotativa, anotem aí, o panfleto trabalha com a linguagem, já que é informativo, né? Trabalha com a linguagem denotativa. Linguagem denotativa quer dizer o uso das palavras com os seus respectivos significados, tá bom? De modo a não gerar dupla interpretação. Todos que lerem o panfleto vão entender da mesma forma. Aqui diz Drogavel, farmácia. Aqui a saúde está em primeiro lugar. Pronto, está aí. Linguagem denotativa, objetiva. Aqui a saúde está em primeiro lugar. Preferiram usar o numeral ao invés de usar a palavra por extenso. Por quê, professora? Porque na língua padrão, se você utilizar a variedade padrão, o ideal é colocar a palavra por extenso, né? Primeiro, você vai não colocar o número 1, você vai escrever o mesmo nome primeiro, ó. Primeiro lugar em atendimento, certo? Mas na linguagem coloquial, essa mistura da linguagem coloquial com a linguagem do leitor, com a linguagem do público, você pode também ser abreviado aí e usar o numeral. Não é o que você deve fazer na língua padrão. Mas como o panfleto mistura a linguagem técnica, a linguagem padrão, não vou nem chamar padrão, né, mas técnica, com a linguagem coloquial, então eles utilizam
esse formato aí sem nenhum problema, tá? Mais informações? O papel social do panfleto. Para quem não sabe, né, panfleto nem sempre vai servir somente para vender produtos, para divulgar farmácias, para divulgar os serviços da moça que lê as mãos, da moça que traz o seu amor de volta, mas ele também tem função social. Primeiro, é uma mídia popular. O que é mídia? A mídia são todas as formas de acesso à comunicação, tá? Mídia são as formas de acesso à comunicação. Então, é uma comunicação bastante popular. O panfleto atinge bem o público das classes C, D e E, ou seja, o público mais pobre. Se você perguntar quem é o público-alvo de panfletos, é a classe C, D e E. Público que anda de ônibus, o público que vai lá no supermercadão, o público que não sai da Serasa, né? É Ceasa? Serasa não, Ceasa, né? No entanto, atinge pouco as classes A e B. A não ser quando você está no sinal e aí a pessoa abre o vidro do carro para receber o panfleto. Coisa rara, viu? Eu vejo bastante pessoas em sinais entregando panfleto e o pessoal dos carrões de luxo não recebem. Agora, a pessoa mais pobre, que anda com o vidro aberto para economizar a gasolina, aí a pessoa está com o vidro aberto, só faz jogar dentro do carro e a pessoa recebe o panfleto querendo ou não. Então, é um público, né, para você ter entendimento, é um texto bastante popular, tá? Ele é popular porque ele atinge o povão, ele atinge principalmente a classe de menor renda, ó. Atinge o público de menor renda. Classe C, D e E são a classe de menor renda. Classe A e B são as classes de maior renda, né? Pode ser o panfleto uma boa ferramenta de marketing direto para divulgar marca, produto, serviço ou promoção. Aí você vê aqui a pessoa fazendo panfletagem durante um show, ó. Tá acontecendo aqui um show. Aí você observa quem é o público, ó. Pessoas negras, né? Provavelmente aqui seja uma quadra de uma escola, vamos supor, que seja uma quadra de escola. Quadra de escola. Aí a pessoa entra com os panfletos e olha aí, ó, todo mundo aqui lendo os panfletinhos, tá bom? Aqui você observa também a panfletagem no meio da rua. Ó, o cara está com uma pilha de panfleto aqui e que o cara vai passando de bicicleta. Ó. Tá passando aqui o ciclista, né? O cara está de bici. Vamos colocar a palavra bicicleta direitinho, né? Não tem problema com a língua portuguesa. Então, o cara vai passando aqui de bike, de bicicleta e é abordado aí pela panfletagem. Então, por isso que o público geralmente desse tipo de texto, né, dos panfletos, desse tipo de mídia, como diz aqui, ó, o público desse tipo de mídia, geralmente são pessoas da classe mais baixa, pessoas que vão ter contato direto ali com a panfletagem, tá? Panfleto feito no meio da rua. O que mais? Vem uma questãozinha para a gente ver o que aprendeu até agora sobre o panfleto. Está aqui um panfleto, campanha de vacinação 2014, está em falta esses panfletos, não está? Vocês sentem falta de panfleto de vacinação? Eu sinto. Nem cartaz de vacinação, nem propaganda de vacinação a gente não vê mais. Então, campanha de vacinação 2014, de 8 a 28 de novembro. Você observa que tem muitas informações, né? É um texto que concentra bastante informação. Tem palavras, ó, tem um título, está aqui o título. Característica do panfleto, né? Campanha de vacinação 2014, de 8 a... Aí começam as informações. A partir daqui, começam os textos, as informações sobre o que está sendo divulgado. De 8 a 28 de novembro, contra paralisia infantil, todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas, tá bom? Contra a paralisia infantil, são crianças de 6 meses a 5 anos de idade, devem ser vacinadas. Já contra o sarampo, doença, gente, que desde 2014, né? Que a gente não vê nem propaganda de vacinação contra o sarampo. Todas as crianças de 1 ano até 5 anos de idade, ó, de 1 a 5 anos de idade, devem receber vacina contra o sarampo.
Aí vem o texto imperativo, ó, verbo no modo imperativo. Leve seu filho na unidade de saúde mais próxima e não esqueça a caderneta de vacinação, que é o acompanhamento, né, para saber se a vacinação está em dias. Aí aqui nós temos as imagens, o símbolo da vacinação brasileira, que é o Zé Gotinha, e crianças ainda na época, né, trabalhava bastante com os modelos brancos de crianças brancas aí, fazendo o que elas gostam muito, que é pintar e bordar, como a gente diz, né, bastante. E aqui, informações das UBSs, ó, ainda tem uma lista de UBSs com o número do telefone, tá, para fazer contato. Aí diz, ó, mobilização social. Presta atenção aqui, ó. Mobilização social quer dizer, a ideia é impactar toda a sociedade. Atendimento especial nos postos de vacinação nos sábados, de 8 até a 22 de novembro, ó, de 8 a 22 de novembro, certo? Das 8 às 17 horas. Então, para as pessoas não dizerem, eu não posso levar meu filho porque eu trabalho de segunda a sexta, ou eu trabalho sábado até meio-dia, mas dá tempo. No sábado, até às 17 horas, ainda havia aí assistência, atendimento nos postos. E se você dissesse, mas é porque não tem nenhum posto de saúde lá perto de casa, porque tem gente que não quer vacinar e usa tudo quanto é artifício. Está aqui as unidades que estariam funcionando aos sábados, tá? Ó, um monte de unidades aí funcionando aos sábados, é só procurar aquela mais próxima. Então, aqui embaixo você tem a parte da assinatura, que são os logotipos ou as logomarcas de quem está promovendo a campanha. Prefeitura Municipal de Birigui, Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica e Ministério da Saúde do Brasil, país rico e país sem pobreza. Está aqui. Daqui a pouco a gente volta e responde essa questão com você, tá bom? Até já.